Boa noite, galera! Graças a Deus a gente tá aqui mais uma noite para estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, ouvindo a voz de Deus. Gente, eu fui dar um mergulho com a minha família na lagoa e o meu cabelo secou mais ou menos. Então tá meio assim, mas vamos lá. Bom, que informação desnecessária, né? Ninguém perguntou isso, mas tudo bem. Gente, eu gosto muito de estudar a Bíblia com vocês, com qualquer pessoa. Só que eu não sou uma pessoa muito assim, como é que eu vou dizer, centralizada, assim, né? A minha cabeça voa, né? Então, e eu também tenho que matar um pouco de tempo aqui, né? Pra esperar o pessoal entrar. Então eu fico aqui falando. Semana passada, eu tava vendo aqui um negócio aqui. Semana passada, a gente ouviu o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai estudar sobre a beleza da criação divina. Vocês já se perguntaram como fomos criados? Da onde que surgiu tudo? Será que a gente veio do micróbio? Será que a gente veio do macaco? Da onde que a gente... né? Bom, a ciência, uma parte dela diz que viemos de uma evolução. Mas a gente sabe que isso não faz sentido, né? Não tem como um relógio se criar sozinho. Não tem como, por exemplo, isso aqui, ó. Não tem como uma chaleira elétrica ser criada do nada. Puf, explodiu, foi criada uma chaleira. A gente sabe que alguém teve que criar essa chaleira. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre a beleza da criação divina. Eu gosto muito desse estudo particularmente, é um estudo bem pequenininho, é bem rapidinho, então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhem no WhatsApp, compartilhem no Facebook, tá certo? E aí, espalhem a palavra, conforme Jesus manda. Vamos então orar para começar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, agradecemos pelo teu amor e o teu cuidado, pedimos por misericórdia o teu Santo Espírito agora que vamos estudar a tua palavra sobre a beleza da criação divina. Por favor, Espírito Santo, nos ajude e nos lembre de compartilhar esse vídeo com os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Aquilo que parecia impossível. É que eu tô com essa música na cabeça. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre. Tu é um milagre. Do nada ela tá cantando. Do nada, gente, porque louvar é isso, é do nada. A gente tá lendo a Bíblia, a gente tá louvando, a gente tá lavando louça, a gente tá louvando, a gente tá tomando banho, a gente tá louvando, a gente tem que louvar, não é? Vamos lá. Como era a terra antes de ser criada? Então, como que era esta terra em que vivemos antes da criação? Gênesis. Jéssica, onde é que fica o Gênesis? Para quem nunca abriu a Bíblia na vida e tá se deparando pela primeira vez com esse vídeo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Que, na verdade, a Bíblia, vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia, ela é o livro de história da humanidade. Aqui conta como tudo começou. Tem o início, o meio e o fim. Como tudo vai acabar. E o mais incrível, que quando acaba é que começa. Isso que é o mais legal da Bíblia, que ela mostra, assim, isso que é o mais legal da nossa história, do nosso povo, da humanidade, quando acaba é que começa. Tá, mas vamos lá. Gênesis 1, 2, que diz assim, como era a terra antes de ser criada. Gênesis 1, 2, diz assim,
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a gente nota aqui que a terra era sem forma, ela não era esse formato bonitinho que ela tem hoje, vazia, não tinha nada, não tinha vida, não tinha nada. Havia trevas, ou seja, completamente escura, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o planeta Terra era completamente cheio de água. Próximo. Como foi formado o universo? Uau! Ai, gente, é lindo o universo, né? Esses dias eu tava sem sono. Aí, aqui onde eu moro, dá pra ver bastante as estrelas. E eu saí pra rua e... Na verdade, eu fui procurar minha gatinha na rua, que não conseguia dormir, eu só conseguia dormir com a minha gata, né? E ela não achava ela. Aí fui procurar minha gata na rua e quando eu olhei pro céu, nossa, muito lindo. Gente, uma hora dessas assim, ó, quando vocês puderem, se moram na cidade, vão pra algum lugar longe, assim, e fiquem um tempo assim, sabe, olhando pro céu. A gente sente Deus na natureza e olhar o céu, aquela infinidade de estrelas e... Nossa, é incrível. Como foi formado o universo? Hebreus 11, 3. Gente, quem não sabe ainda manusear a Bíblia, tem um índice no comecinho da Bíblia. Aqui no comecinho da Bíblia tem um índice, ó. Que tem o Antigo e o Novo Testamento. Aí na tua Bíblia, tu abre nessa página aqui e procura o número da página. Hebreus tá no Novo Testamento. A gente vai abrir em Hebreus, no Novo Testamento, bem no finalzinho da Bíblia. Hebreus 11, 3. Que diz assim. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Uau! De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé em que temos em Deus, nós acreditamos que o quê? Acreditamos e entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e tudo veio a existir. Próxima pergunta. Como foi o processo diário da criação? Qual foi esse processo? Nós, pela Bíblia, sabemos que a Terra foi feita em 6 dias literais. O nosso Deus e único verdadeiro Deus é capaz de criar todas as coisas. E criador mesmo é só aquele que cria algo do nada. Nós não temos esse poder. Ninguém tem o poder de criar algo. A gente sempre transforma as coisas. Pega de um elástico e um pano, nós fazemos essa xuxinha, ou rabicó, ou borrachinha de cabelo, né? Vários lugares falam de várias formas isso aqui. Então, nós só temos o poder de transformar as coisas. Nós não criamos isso. Agora, Deus tem o poder de criar. Ele do nada, ele faz tudo. Então, como foi esse processo de criação? Gênesis 1, do 1 ao 31. Lá para o primeiro livro da Bíblia de novo. Capítulo 1, que é o primeiro, né? Primeiro capítulo. Gente, quem tá aí na live, compartilha em nome de Jesus. Porque mais pessoas possam aprender a palavra de Deus. Eu prometo pra vocês que eu não vou ser chata, tá? Eu tô passando aqui o estudo rapidinho, não vai ser uma coisa demorada, chata. Não, vai ser uma coisa bem rapidinho. Gênesis 1, do 1 ao 31. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. O que é a escuridão? A ausência de luz.
Na verdade, a escuridão não existe. Já pararam para pensar nisso? A escuridão não existe. A escuridão, quando tem um flashinho de luz, já não é mais escuridão. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus separou as águas e fez o céu. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias, para anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. O que são esses luzeiros, gente? As estrelas, né? Estrelas, lua, sol. A gente sabe que antigamente as pessoas elas se davam conta dos meses, dos dias e anos contando as fases da lua, as estrelas, onde elas estavam, né? Assim eles iam contando. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No quinto dia, então, o que Deus fez? As aves do céu e todos os animais marinhos e de rios, né, de águas. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Prestem bem atenção nessa palavra, que mais tarde no estudo a gente vai usar ela. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos serás por mantimento. Aí Adão e Eva bem vegetarianinhos, né?
e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Uau! Incrível! O homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Diferente do restante da criação, o ser humano foi moldado pelas mãos divinas. Recebeu diretamente do Criador o sopro de vida. Isso está em Gênesis 2, 7, 18 e 25. Isso revela o valor superior de cada pessoa em relação ao restante da criação. Deus nos deu, essa visão perfeita aqui na Bíblia, de saber como fomos criados. Se alguém lhe pedisse que apresentasse a visão bíblica sobre a origem do mundo e da vida humana, o que você diria? Acredita que as ideias criacionistas são válidas e convincentes? Ao analisar a beleza e a complexidade da natureza, por exemplo, quem é o Criador de todas as coisas? Qual era a condição da Terra no início? O que Deus criou em cada dia no relato da criação? Que frases se repetem frequentemente neste capítulo? A gente nota que Deus, fazia as coisas e ele dizia, muito bom. Na verdade, isso é bom. Quando ele fez o homem, ele disse, é muito bom. Outra coisa que eu acho interessante também é que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem. Então a gente vê que não é só o Pai que está presente na criação do ser humano e da terra, mas sim a Trindade, Jesus e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então vemos aqui que em 6 dias, Deus fez tudo. Ele poderia ter feito em 1 segundo, creio eu, Poderia ter feito em 1 dia, mas por algum motivo ele fez em 6 dias. Interessante. E no 7º ele descansou. Agora vamos ler, na mesma pergunta, como foi o processo diário da criação, Gênesis 2, do 1 ao 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Próxima pergunta. Qual é a posição do ser humano na criação divina? Gênesis 1, 26 e 27 diz que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós não somos feitos como os animais, Somos diferentes. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Próxima pergunta. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:8. Diz que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus preparou, como os pais preparam a casa para a chegada de um bebê, Ali ele arruma todo o quartinho, é decorado, é pintado, é conforme, a vida financeira da família, óbvio. Mas a gente faz o melhor que a gente pode para receber um bebê. E Deus assim o fez, Ele nos deu o primeiro exemplo de ser um pai, Ele preparou tudo, deixou tudo prontinho, toda a comida pronta. E fez um lindo jardim, um lindo quarto para esse casal, que Ele criou. Que foi o Jardim do Éden. Sob que condição o primeiro casal viveria eternamente no Jardim do Éden? Então tinha uma condição. Gênesis 2, do 15 ao 17. Que diz:
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vem várias perguntas sobre esse tema. Por que Deus colocou esse, entre aspas, empecilho? Por que Deus botou a árvore do bem e do mal no jardim? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabia que Adão e Eva iriam cair, por que Deus permitiu o mal aparecer ali em formato de cobra e convencer o casal a pecar, a desobedecer? Ali ia acontecer a primeira desobediência. Eu não vou responder essas respostas nesse estudo, mas eu prometo para vocês, em nome de Jesus, que se Deus me permitir estar aqui segunda-feira que vem, vai ser respondido essas perguntas. Por que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Por que Deus criou o ser humano mesmo sabendo que ele ia pecar? Por que Deus não destruiu o mal lá no início? Por quê? No próximo estudo eu vou responder isso para vocês através da palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus então e até o próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. E é isso, gente. A gente não foi evolução dos macacos, tá? A gente não foi evolução de um micróbio hoje. Micróbio. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.